Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareio e hoje nós vamos falar sobre o anjo Gabriel, que foi portador da mensagem mais importante de todos os tempos. A palavra anjo significa mensageiro e é exatamente isso que vemos Gabriel fazendo nas Escrituras. A primeira vez que ele aparece é quando Daniel está no cativeiro babilônico. Isso aconteceu no 3º ano do reinado de Belsazar na Babilônia, em Suzã, às margens do rio Ulai. Em uma visão, Daniel vê um carneiro que tinha 2 chifres compridos. E nessa visão ele ficava cada vez mais poderoso. Depois, ele viu um bode vindo do oeste. E esse tinha um único chifre entre os olhos. Esse bode vem correndo com toda a força e ataca o carneiro, jogando o carneiro no chão e pisando nele. E a palavra diz que ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. E ele foi ficando cada vez mais poderoso. E quando seu poder chegou ao máximo, o chifre dele foi quebrado e no seu lugar nasceram 4 outros chifres. E a visão continua. Daniel vê também estrelas ou exércitos do céu, o fim dos sacrifícios diários, anjos conversando e ainda mais. Daniel estava tentando entender essa visão quando, de repente, apareceu um ser que parecia um homem. Então uma voz grita para o anjo Gabriel explicar essa visão para ele. O anjo chega mais perto de Daniel e nisso ele fica muito assustado, cai de joelhos e encosta o rosto no chão. E o anjo diz que é necessário, que é preciso que ele entenda essa visão, porque é sobre o tempo do fim. Ele ainda estava falando quando Daniel desmaiou, mas o anjo Gabriel coloca Daniel em pé e começa a explicar a visão. E ele diz que o carneiro, com os 2 chifres, representam os reinos da Média e da Pérsia. Já o bode com um único chifre na testa representa a Grécia, com Alexandre o Grande, como sabemos hoje. Os 4 chifres que nasceram quando aquele grande chifre foi quebrado são os 4 reinos que sucederam o reino de Alexandre o Grande. E a visão termina assim: eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo. Mas continuei muito preocupado com a visão, pois não consegui entendê-la. Um tempo depois, durante o reinado de Dario, filho de Xerxes, após Daniel estudar os livros sagrados, os textos sagrados, e pensar muito sobre a profecia que dizia sobre os 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, o profeta Daniel resolve se vestir com roupas de saco, roupas de pano grosseiro, de se sentar sobre cinzas e fica sem comer em jejum, orando com fervor ao Senhor nosso Deus, fazendo pedidos e súplicas em favor dele mesmo e em favor do povo, e confessando tanto os seus pecados quanto o pecado do povo. E foi assim, durante esse período em que estava orando, em extrema devoção, que ele tem uma visão. O anjo Gabriel vem novamente voando e para perto de Daniel, exatamente na hora do sacrifício da tarde, às 3 horas. E olha o que diz em Daniel 9, 22 e 23. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos, vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7. Mas será um tempo de muito sofrimento.
no fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Ele continua falando e explicando a visão, porém, o principal objetivo dessa profecia é anunciar a vinda do Messias, e aconteceria depois de quase 5 séculos. Nesse tempo era Herodes, que era o rei de Israel. E havia um sacerdote chamado Zacarias, casado com uma senhora chamada Isabel, que também era de uma família de sacerdotes. Eles já eram idosos, e a palavra diz que eles obedeciam fielmente às leis e à palavra do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos. Certo dia, Zacarias entrou no templo de Jerusalém. Ele havia sido designado para fazer o serviço no templo, o serviço do sacerdote, e enquanto o incenso queimava, o povo fazia orações. Foi quando um anjo do Senhor apareceu na frente dele. Esse anjo estava de pé, do lado direito do altar. E quando Zacarias o viu, ficou com muito medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor." Então Zacarias pergunta para o anjo: "Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também." E sabe o que o anjo respondeu? "Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse? Mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer." E enquanto tudo isso acontecia, esse encontro do anjo com Zacarias, o povo esperava lá do lado de fora. A questão é que já estava demorando muito tempo e estavam todos intrigados. Como quando Zacarias saiu não podia falar nada, as pessoas entenderam que havia acontecido realmente algo. E ele, tentando se comunicar, fazia sinais com as mãos para o povo. E quando terminaram os dias de serviço como sacerdote, Zacarias volta para casa e passa um tempinho e a sua esposa fica grávida. Depois que o filho deles nasce, é chamado de João, conhecido como João Batista por todos nós. E olha o que seu pai predisse sobre o menino: "E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, e irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz." O anjo Gabriel aparece novamente, e ele levava uma mensagem muito especial. Uma mensagem para uma moça chamada Maria, que na época estava noiva de um homem, um carpinteiro chamado José. O anjo chega, saúda Maria e diz que ela é uma mulher muito abençoada e que Deus está muito contente com ela. Porém, Maria, quando viu o anjo e escutou essa mensagem, ficou muito admirada e nem sabia o que pensar. Então o anjo continua dizendo para ela não ter medo e que Deus estava contente com ela. Ele disse que ela ficaria grávida e que teria um menino e que colocaria o nome dele de Jesus. Ele seria chamado Filho do Deus Altíssimo e que Deus faria dele um rei, assim como o rei Davi, e que ele seria rei para sempre. E o seu reino nunca, jamais acabaria. Maria ficou sem entender nada, não sabendo como isso seria possível. E ela até chega a argumentar com Gabriel, dizendo que era virgem.
Mas o anjo Gabriel responde explicando como tudo isso aconteceria. O Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria com a sua sombra. Por isso, o menino seria chamado de Santo e Filho de Deus, porque para Deus nada é impossível. E Maria se submete à vontade de Deus e responde: que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. E é assim que o anjo Gabriel aparece na Bíblia, em diferentes momentos, trazendo essa única mensagem: a chegada de Jesus, o homem mais importante de todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.